Os aplicativos de transporte em Salvador são uma realidade no cotidiano da capital e significam uma oportunidade de emprego para muitas pessoas. Mas quem utiliza os aplicativos pode não ter noção da insatisfação dos taxistas em relação a esse novo meio de transporte, principalmente por conta da concorrência. Existem 7.200 táxis regulamentados na capital baiana e a principal reivindicação da categoria é a diferença no número de taxistas para a quantidade muito superior dos motoristas de aplicativo. Olá! Como você pode observar, não existe aplicativo de transporte, porque aplicativo é um programa de computador e seres humanos não têm como serem transportados dentro de um programa de computadores, dentro de um aplicativo. Então, essa história de aplicativo de transporte é uma farsa. O aplicativo é incapaz de transportar ou prestar serviço de transporte, deslocando seres humanos de um ponto físico A para o ponto físico B. Não tem como, isso é uma farsa. Fisicamente é uma farsa. Você pode ter outras coisas virtualmente. É óbvio que o taxista não vai gostar que qualquer pessoa preste o serviço da profissão de taxista. Você pode perguntar para as outras profissões. Você acha que o advogado vai gostar que qualquer pessoa preste o serviço da advocacia sem cumprir as normas que determinam a prestação do serviço do advogado? Claro que não. Da mesma coisa o médico. Os médicos não vão gostar que o charlatão preste o serviço de medicina. Da mesma forma, a Sky e a NET não gostam e se esforçam para acabar com o gato NET. Se você está com pena dos desempregados, você faz o seguinte: coloca eles para prestarem o seu serviço sem cumprir as normas, as leis. Colocam eles, os desempregados, para prestarem o serviço da sua profissão. E respeite o serviço da profissão de taxista. Entendeu? O taxista não concorre com o motorista. O taxista concorre com outro taxista. A NET concorre com a Sky. A NET não concorre com o Gato NET. Advogado concorre com outro advogado. Advogado não concorre com Rábula. Um médico concorre com outro médico. O médico não concorre com o charlatão. Então essa comparação de situação de concorrência não existe dentro da profissão de taxista. Se você adotar que taxista concorre com motorista, você vai então admitir cinicamente também que você pode pagar consulta com um charlatão. Em vez de você comprar o serviço do advogado, você vai preferir o serviço do Rábula? Lógico que não, né? Então, essas comparações cínicas são descabidas. O aplicativo não existe, esses aplicativos de comunicação e geolocalização que fazem intermediação entre o consumidor e o prestador de serviço, não fazem nenhuma revolução no setor de transportes. Na verdade, é apenas uma intermediação, um novo meio de comunicação. Não existe nada de novo no setor de transporte, nem de mobilidade urbana. Na verdade, é um novo meio de comunicar, de saber informações
de localização das pessoas e intermediar essas questões entre o consumidor e o prestador de serviço de transporte. Então, não existe nada de novo, não existe nada que vá trocar um aplicativo por um táxi, entendeu? Porque o aplicativo ou programa de computador é apenas um meio de comunicação e de geolocalização. Também é um fato que essas empresas de intermediações que utilizam esse novo meio de comunicação, que são os aplicativos de intermediação e geolocalização, eles não dão emprego a ninguém. Eles apenas prestam serviços de intermediação entre os consumidores que desejam ter o serviço de transporte de motoristas que não têm autorização para prestar o serviço, estão numa condição ilegal, pirata e criminal. Os motoristas de Uber, 99, Cabify e similares, eles não têm autorização para prestar o serviço de transporte, não tem seguro. Quem aceita isso prefere essa condição de alimentar esse mercado ilegal, aproveitando da corrupção e fazendo um benefício próprio. Isso é um direito de escolha. Você pode ter a sua opção, pode optar por essa condição. É a livre escolha, o livre arbítrio. Você pode escolher o que você quiser para a sua vida. Não pode fazer a regulamentação desse absurdo legislativo que foi aprovado, porque a Lei Federal 13.640, ela é inconstitucional, porque ela legalizou um serviço de transporte que já foi legalizado e já foi regulamentado. Isso vai ser levado para o Supremo, e o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte no Brasil, vai anular essa lei federal em breve e, mediante a anulidade dessa lei federal inconstitucional número 13.640, vai anular automaticamente todas as regulamentações que fizerem em território brasileiro do serviço desses motoristas. E essa condição que ficam mentindo para todos aí que a empresa Uber e similares está gerando emprego, não gera emprego nenhum. Isso é lorota. Isso é uma farsa, mentira dos falsos líderes e dos falsos políticos. Quando você tem emprego, a empresa faz um contrato de trabalho com o trabalhador, e o transporte, o veículo, ele é de propriedade da empresa. Essas empresas que todos conhecem aí, elas não têm nenhum empregado, motorista, e não tem nenhum transporte, não tem nenhum veículo. Essas empresas são verdadeiras máfias criminosas internacionais e elas têm que ser banidas aqui do Brasil e de todos os outros países. Já foi dito por diversas pessoas, inclusive o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o jurista Eros Grau, que a empresa Uber e todas as outras só podem oferecer ao consumidor taxistas, porque o serviço de transporte pertence à profissão de taxista. O serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares, ele só pode ser prestado por taxistas. Se nós não temos os taxistas que sonhamos em realidade, então vamos
fazer uma alteração para que as condições se tornem reais em nossos desejos e não promover uma escravidão moderna, como é a proposta de uberização. Se por acaso você gosta da uberização, faz o seguinte, aplica a uberização na sua profissão. Você pega e abre mão dos seus direitos trabalhistas, aceita ganhar 1/3 do que você ganha, não tem direito a férias, nem 13º e outros direitos trabalhistas, se torne autônomo, entendeu? Fala para o seu patrão para você se tornar autônomo. Você não quer contrato de trabalho, você quer ser autônomo, prestando serviço sem ele te pagar os direitos trabalhistas. Você pega o seu salário, direto e indireto, você fala para o seu patrão fazer o seguinte: eu quero só receber só 1/3, entendeu? Você trabalha de domingo a domingo, entendeu? Se você gosta dessa proposta da Uber, aplica na tua profissão, entendeu? E respeita a profissão de taxista. Você só faz propostas se forem boas para você. Se não forem boas para você, então você não propõe para ninguém. Falou? Então, não existe emprego. Que na verdade essas empresas têm uma relação de intermediação e não de produção de empregos. Essa proposta de uberização na profissão de taxista é uma proposta pior do que o modelo atual na profissão de taxista. Eu não concordo com ela, porque ela é pior do que o modelo que está aí desde a década de 70, quase 50 anos, e por isso eu defendo que a melhor proposta que tem no Brasil é o projeto de Lei Federal de Iniciativa Popular da Ordem dos Taxistas do Brasil, onde se cria o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, onde a profissão de taxista é retirada do poder público municipal para o poder público federal, onde todos os taxistas auxiliares titulares registrados nos táxis recebem a própria autorização emitida pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, uma autarquia pública federal, como os outros conselhos. Não importa o tempo, os atuais registrados nos táxis não vão cumprir as novas exigências, e a partir daí, se você ou os motoristas de Uber e similares, qualquer pessoa que queira prestar o serviço da profissão de taxista, exercer a profissão de taxista, é muito simples e democrático e baseado na educação. Você vai ter que apresentar o ensino médio completo, o curso técnico de taxistas, realizado em instituições autorizadas pelo MEC, e depois fazer uma avaliação. Se você tem condições de ser taxista, depois dessa etapa, o governo estadual vai licenciar o seu automóvel em táxi, se você for aprovado nessas 3 etapas, baseada na educação, aberta para todo mundo. É uma proposta que funciona perfeitamente, democraticamente, em todas as outras profissões. E assim, você vai ser taxista. E essa proposta baseada na educação, eu acredito com certeza que nós podemos ter a produção do serviço que os consumidores merecem e os taxistas que nós sonhamos. Então, essa condição de que empresa de aplicativo de transporte, aplicativo de mobilidade, isso é uma farsa, entendeu? Acreditam que todo mundo não sabe de nada, então é melhor que melhore os argumentos e que eles sejam sem o cinismo, porque existem pessoas que não detêm conhecimentos ou poucos conhecimentos, mas há pessoas que têm condições sim de debater e mostrar a verdade. A verdade é uma só, né?
As mentiras são várias. Então é isso. Eu digo para você que essas organizações querem acabar com a profissão de taxista e no futuro muito próximo acabar com a sua também. Se você de repente quer o serviço de um taxista, faça como você faz com os médicos, advogados, dentistas, oftalmologistas. Procure uma indicação dentro da sua família, os seus amigos. Sempre tem entre nós, na nossa família e amigos, indicações. Prefiro o taxista e o táxi indicado pela sua família ou pelos seus amigos. Essa é a melhor opção, essa é a melhor escolha.